o aviso de risco, nossos produtos são negociados com margem, possuem um alto nível de risco, é possível perder todo o seu capital. Que é o que isso quer dizer? Tem a possibilidade de um trade-out, porque estamos falando que o trading, o que é o Forex, tem triplo alavancagem. Então, temos que ter muito cuidado com essa alavancagem. Gente do Portugal que está escutando esse webinário e a gente do Brasil que também está escutando isso às 3 da tarde do Brasil. Então, a situação é que, se vocês podem escrever, isso é muito importante, o seu risco é diretamente proporcional ao alavancagem que você use, porque, por um lado, nós estamos, o preço, o que é o PIB, você vai fazer ou perder dinheiro com micromovimentos do mercado, número 1. Depende muito também do tamanho da posição que você use. Então, se estamos trabalhando com lotes standard, isso vai fazer que o PIB tenha um valor muito grande e se o preço vai em contra da sua posição, então a perda pode ser forte. E, além disso, temos o que é o alavancagem que o broker dá para você, que a Iron Forex dá para você. Em geral, os alavancagens podem ser 1 a 100, 1 a 200, 1 a 500, 1 a 1000, 1 a 2000, 1 a 3000, depende do broker. E, então, se nós estamos começando com o trading, ao começo, nós podemos eventualmente ganhar dinheiro. Então, ficamos um pouco loucos, porque ficamos muito contentes que isso é um jeito de fazer muito dinheiro, colocamos posições demais e depois o mercado vai em contra de nós, e isso é a situação quando se pode gerar o que se chama um trade-out, um margin call, o que é queimar a conta. Então, eu sempre dou, nesse começo, que são os 5 conselhos de proteção e conservação do capital. O primeiro, você deve se treinar em uma conta demo. Você pode abrir uma conta demo na Iron Forex e você pode, digamos, abrir também uma conta real. A conta demo é o ponto, é o cenário onde você se vai treinar, porque nós podemos falar que não é que tenhamos bons traders ou maus traders. O que tem são traders treinados e não treinados. Então, para seu treinamento, tem 2 jeitos de aprender. Um bom e um não tão bom. O bom é na conta demo porque você não perde dinheiro, tá? Fica mais... é um jeito de aprender sem estresse. E o jeito mau é quando você começa sem saber uma conta real, onde você está perdendo dinheiro, tá? Essa conta ruim, essa é o jeito ruim de aprender, porque então você está pagando com sangue, muito possivelmente com dinheiro que custou trabalho para você ganhar. Então, nessa possibilidade, eu invito a gente a que tenha a suficiente paciência, disciplina para se treinar em uma conta demo, e quando você já tenha um sistema de trading que seja consistentemente rentável, consistentemente lucrativo, então você já passa a uma conta real, tá? Segundo conselho, use sempre uma ordem de stop loss de máxima perda. Por que isso é tão importante? Porque nós, quando colocamos uma posição,
Nós não sabemos, não temos controle sobre o preço do mercado. Então, podemos ganhar dinheiro, podemos ficar igual, ou eventualmente se perde, tá? Mas se você usa uma ordem de máxima perda, você sim tem controle sobre a perda, tá? Isso o que faz é que, ao ter controle com a perda, você precisa não perder para poder ganhar dinheiro. Coisa que acontece com alunos meus e com gente que eu é preparado. Aí acontece que eles falam, olha, é que de 10 posições, eu teve 8 com sucesso, onde eu teve lucro, tá? Mas eu teve 2 com perda. E a perda foi tão grande que quando eu faço o balance entre o ganho e a perda, o lucro e a perda, eu estou perdendo mais que o que estou ganhando. Então, isso fala de um sistema que não é consistentemente rentável, então você precisa praticar mais em demo, tá? Utilize uma ordem de máxima perda. Número 3, baixe o alavancagem. O alavancagem, normalmente, assim, uma pessoa começa a fazer trading, ele começa a usar a conta real com a alavancagem que o broker deu para ele. Mas ele tem controle, é como você tem controle, você pode baixar o alavancagem 1 a 25 ou 1 a 30, que isso é o que eu aconselho, e é o máximo alavancagem que a FCA da Europa dá para a gente, ok? Isso é uma alavancagem meio, que se você tem uma perda, essa perda não seja tão forte, tá? Número 4, não ponha em risco mais do 1% do total do seu capital por posição. Ao você ter controle sobre a perda usando uma máxima perda, procure que isso não seja mais do 1% do total do seu capital. Um stop loss, uma máxima perda é facilmente recuperável, tá? Se você perde 5, 10, 20% da conta, então já fica mais difícil recuperar ela, tá? Eu vou escrever aqui no chat. Primeiro, meu nome, eu sou Carl Prats. Eu estou transmitindo desde a cidade do México. Eu sou de ascendência brasileira do lado materno, ascendência alemã do lado do pai, e eu levo já faz mais de 20 anos fazendo trading. Então, eu estou agora como o trader, o instrutor responsável do mercado em português e para Iron Forex, e esse horário deve ser às 7 da noite em Portugal, que é precisamente dedicado para o mercado português. Agora, eu vou recomendar um livro. Esse livro se chama o Price Action Trading Secrets. É um livro em inglês, fácil de ler, Secrets. O escritor se chama o Rainer Theo. Ele é um jovem de Singapura que escreveu um livro de price action que eu recomendo para a gente, porque é um livro não tão difícil de ler e dá sugerências muito boas para você fazer um sistema de trading baseado em price action para você ter sucesso no trading, tá? Ele, no seu livro, ele fala que ele põe uma tábua onde ele fala das possibilidades em porcentagem de como você pode eventualmente recuperar uma conta quando você está tendo perdas. Então, se você tem uma perda de 1%, do 2%, do 3%,
Isso é facilmente recuperável com posições favoráveis para você. Mas ele fala que se você já perdeu o 30%, 40%, ou 50% do capital, vai ser muito difícil recuperá-lo. Tá? Por isso é que é tão importante, ao começo, procurar não ter perda para depois enfocar-se na utilidade. Você pode blindar a posição, você pode subir a máxima perda para zero, onde você já blinda a posição para que já não tenha possibilidade de perda e você pode garantir um mínimo de utilidade com um stop loss movível. Tá? Esse foi o quarto conselho. E o quinto conselho é não ponha muitas posições ao mesmo tempo. A gente fica louca, porque eu coloco uma posição, eu tenho que desenhar um plano, uma estratégia para essa posição. E eu tenho que ter leitura nela, tenho que ter a leitura do price action para saber o que fazer. A recomendação é que você faça o seu próprio protocolo de ação e reação, dependendo das velas que vão aparecendo, para você saber o que fazer em cada situação. Agora, se você está começando, isso já é difícil ao começo. E se você abre posições demais, com diferentes instrumentos, então fica mais difícil. É como jogar xadrez com muitos jogos ao mesmo tempo. E muito possivelmente, se nós não temos a habilidade correta, é muito possível que nós perdemos nesses jogos, ou nesse caso, nós estaríamos perdendo dinheiro no Forex. Tá? Então, eu aconselho muito esses 5 conselhos. Esses produtos podem não ser adequados para todos, e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. Mesmo a FCA da Europa, se você comprova que você sabe de trading, o máximo alavancagem permitido é de 100, 1 a 100. Então, além disso, não é tanto o alavancagem que você pode usar. A isenção de responsabilidade, as informações neste webinário não devem ser consideradas conselhos de investimento ou uma recomendação de investimento, mas apenas é um material educacional. Então, tanto a Iron Forest como o instrutor não somos responsáveis de operações que faça o aluno ou o trader. As posições que coloque são sempre responsabilidade do trader, tá? E a redistribuição do material é estritamente proibida. Então, quando falamos dos padrões de preço, nesse caso aqui temos os padrões de reversão, indicam que uma grande reversão na tendência está ocorrendo. Olha, gente, estamos falando que o preço sempre se move em canais, só que vai trocando de ângulo. Então, temos 5 grupos de padrões gerais, onde nós, sabendo que tipo de padrão estamos tendo, isso vai dar a vantagem a gente para ter a vantagem sobre o mercado e que você saiba em que momento entrar e em que momento sair. Esses 5 grupos é o que é a tendência ao alça, da qual já temos falado, a tendência baixa, o movimento lateral, onde é muito aconselhável não fazer nada. Temos o que são os padrões de reversão que vimos a semana passada, e essa semana estamos vendo que são os padrões de continuação. Esses sugerem que o mercado está apenas parando por um tempo, está fazendo uma pausa, possivelmente para corrigir, para consolidar, como poderíamos dizer, para pegar um pouquinho mais de força. Tá? E, então, o que é? E uma condição de sobrecompra ou sobrevenda de curto prazo, após o qual a tendência existente será retornada. Tá? Então, tendo visto isso, vamos continuar com outra apresentação, onde temos os padrões já postos.
nesse caso, aqui estamos falando que o rei dos padrões de continuidade são os triângulos, tá? E tem diferentes tipos de triângulo, mas temos características que são gerais, que são compartilhadas por os diferentes tipos de triângulos. O primeiro tipo de triângulo é o que eu vou pôr aqui à continuação. Temos um movimento à alça, e aqui, quando nós temos esse movimento à alça, aqui eu gosto sempre de colocar o que é a linha de tendência à alça e o que é a linha de volta. E então, qual é a diferença, ou como é que nós podemos reconhecer um padrão de reversão de um padrão de continuidade? O padrão de reversão, ele se consolida fora do canal da linha de tendência, tá? Fora do canal de tendência. E o padrão de continuidade geralmente acontece dentro do canal, porque é um movimento a curto prazo que depois retrocede um pouco e continua em um canal de tendência mais grande. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Aqui temos um padrão que, para nós, pode ser um padrão muito conhecido, porque aqui isso pode ser tomado, você pode ver aqui um possível oco, um possível ombro, cabeça, ombro, tá? Então, quando nós temos isso, fica difícil entrar na posição se não temos a confirmação do quebramento do último suporte, do último chão, ok? Mas quando temos um oco que não quebra, isso se converte facilmente em uma bandeira. Vamos ver isso aqui. O preço pode continuar e faz isso daqui. Essa bandeira, geralmente, se nós temos um movimento à alça anterior e temos o que é a bandeira, quando ela quebra, tem mais possibilidades de continuar que de reverter, tá? Mas também pode reverter, não é garantia que isso vai continuar para cima. Tem outro livro que eu só vou falar e mencionar ele rapidamente, que é o livro das memórias de um trader de ações do ano 1923, escrito por Edwin Lefebvre. Esse livro, que eu sugiro a gente ler, é incrível, é um livro realmente muito bom. Por quê? Porque esse livro, escrito faz 100 anos atrás, tudo o que ele fala aplica totalmente ao 100% aos mercados atuais. Então, ele fala isso, ele fala, olha, uma tendência tem mais possibilidades de continuar que de reverter, tá? Então, aqui vamos ver, começar a ver quais são as três características, as três funções dos triângulos. A primeira é que aqui é um ponto onde as linhas se unem. A primeira é que ele vai quebrar, muito possivelmente, 3/4 partes do seu corpo. 3/4 partes. Então, quando ele fica num triângulo, que é uma espécie também de mercado lateral,
o preço, é que não é que não esteja fazendo nada, está acumulando energia e cada vez o preço está mais comprometido, tem maior pressão ao ter cada vez menor espaço de movimento. Então, ele quebra geralmente 3/4 partes do seu corpo, esse é a primeira característica. A segunda é, ele quando quebre, muito possivelmente vai se mover ao longo do triângulo para cima, que é o que podemos ver nesse gráfico. E algo que eu acho que a gente vai adorar tem que ver com a terceira característica dos triângulos, que são, digamos, no ponto do vértice, que é onde as linhas se unem, é o ponto onde, muito possivelmente, o preço vai chegar ao longo do triângulo, tá? Então, isso faz que nossa capacidade de antecipação dos movimentos do mercado fica mais forte, tá? Então, essas 3 características aplicam aos 3 ou 4 maiores padrões de triângulos, tá? E eu vou fazer aqui uma anatomia de que é o que acontece, porque é que pode acontecer que esse tipo de padrões apareça. O primeiro é porque você tem 2 canais que estão topando um com o outro. Então, isso é um canal baixista, um canal à baixa, que está topando com um canal que vai para cima. Qual é o que vai ganhar? Bom, aqui tem que ver a tendência, e isso faz que o preço, quando quebre, isso continue dentro do canal que vai para cima, tá? Isso é a continuação do preço que quebra e vai para cima. Então, o jeito para nós saber que temos uma bandeira é quando nós notamos que temos 2 canais que estão topando um com o outro e que faz essa figura do bandeirinho, da bandeira, tá? Continuando, aqui a próxima diapositiva, a próxima imagem, fala de uma bandeira que o longo do canal é o que se vai mover para cima e que isso acontece no momento que o preço, as 2 linhas topam. Então, se nós estamos trabalhando com um gráfico de um dia, então eu posso ver aqui que isso quebra e vamos imaginar que isso acontece hoje. Então, eu posso dizer, olha, aqui a linha vertical está apontando para o que é a segunda-feira da próxima semana. Então, eu posso dizer que já tem bastantes probabilidades que o preço chegue até esse nível para a segunda-feira da próxima semana. Então, se você falar isso com os seus colegas traders, eles vão dizer, olha só, nesse caso o Carl, ele sabe quando é que o preço vai chegar nesse ponto, ele é um trader muito bom. E não é que a gente seja um trader muito bom. No caso do Warren Buffett, por exemplo, o que a pessoa tem que fazer é a sua tarefa, é seu plano, é colocar precisamente essas linhas que dão para a gente o entendimento de que é o que está fazendo o mercado para eu saber o que fazer nos próximos movimentos, tá? Então,
o Warren Buffett faz a sua tarefa, eu faço a tarefa, e isso é o que dá vantagem a gente sobre o mercado. Tá? Vamos continuar para ver que outros tipos de triângulos temos. Temos o que é o triângulo ascendente, que vai para cima, e temos o outro triângulo, que é o triângulo que vai para baixo. Esse é o segundo tipo de triângulo. Agora, que é o que acontece aqui? Isso é algo que eu posso mostrar também na diapositiva anterior, porque aqui eu posso colocar uma linha de tendência ao alça, que é onde o vértice está passando, ok? Então, esse é um movimento interno que é onde se fez esse padrão de continuidade na mesma tendência ao alça que temos aqui, tá? Agora, o que acontece no caso que estamos vendo agora, aqui a linha de tendência também passa pelo vértice. Então, aqui essa seria a figura do canal alcista, do canal ascendente que estamos tendo. Os topos não são físicos, são níveis psicológicos, onde a gente, os compradores, nesse caso, estão pensando, olha aqui, já estamos chegando muito longe. Esse nível, quando esse topo é horizontal, aqui o que nós estamos tendo é um canal horizontal que está topando com um canal que vai para cima, tá? Seria algo parecido ao que eu estou pondo agora, tá? Então, qual vai ganhar? Novamente, sabemos que uma tendência tem mais possibilidades de continuar que de reverter, e quando temos esse tipo de triângulo ascendente com um topo horizontal, ele fala que tem muito altas possibilidades de ir para cima. Eu diria umas 60 até 70 possibilidades para ir para cima. Por quê? A psicologia que está acontecendo aqui dentro é que eu estou tendo o mesmo número de compradores que chegam até, por exemplo, no caso do euro-dólar, ao nível de um dólar por euro, e eles ficam, olha só, mas isso não quebrou, então é o momento onde chegam os vendedores. Mas os vendedores cada vez ficam menos. Então, isso para a gente que viu o meu webinário do Fibonacci, que vamos ver ele muito pronto, ele acumula, se ele retrocede, digamos, 6,13 dólares, ele ganha uma energia de 13,8 para quebrar para cima, que é o que dá força para ele ir ainda mais para cima, tá? Então, tem muito altas possibilidades de que isso continue para cima, tá? Isso que tem que ver com uma tendência alta, acontece o mesmo numa tendência baixa, ok? Aqui também você tem um canal que vai horizontal, que também pode ser antes, o euro-dólar antes de que ele quebrasse o nível de 1, topando com um canal de tendência para baixo. Então, isso o que faz é que cada vez tem menos compradores, os vendedores vão ganhando força e confiança, e uma vez que eles têm a suficiente confiança, quebra para baixo. Aqui aplicam, digamos, o que são as três características dos triângulos. Ele quebra a 3/4 partes do seu corpo. Ele só vai se mover
muito possivelmente, o longo do triângulo para cima ou o longo do triângulo para baixo. E, uma vez que chega até o ponto do vértice, então é um ponto onde, muito possivelmente, ele vai chegar até, por lo menos, esse nível do longo do triângulo. Tá? Então, com isso, nós temos visto dois tipos de triângulos, o que é o triângulo que é a bandeira e o que é o triângulo ascendente e o descendente. Agora, vamos continuar com um tipo de triângulo que em espanhol se fala a cunha, la cunha. Em inglês é wedge. Em português, possivelmente, ele tem outro nome, mas é um triângulo que vem do seguinte jeito. Esse triângulo é muito interessante porque ele faz exatamente o contrário que a gente podia pensar, não? Olha, eu vou estar seguro que estamos vendo essa janela. Ok. Isso. A gente já está vendo a janela que é correta. Então, temos visto o que são os triângulos, que é a bandeira. Essa é a bandeira. Temos o outro triângulo, que é o triângulo seja baixa ou ao alça, e temos o triângulo que é o wedge, que é esse que eu vou pôr aqui à continuação. Então, aqui, eu vou fazer uma recapitulação desses triângulos, porque só para a gente ver, aqui é o topo entre um triângulo ao alça, aquele que faz isso aqui, tem uma linha que vai para cima e outra linha que vai para cima, e que faz um topo com um canal que vai para baixo, e isso é o que faz a bandeira. Tá? Aí é quando você tem a bandeira. E nós podemos ter certeza, bom, que tem muitas probabilidades que o preço se vai mover o longo do canal. Então, o preço quebra a 3/4 partes do corpo, se vai mover o longo do triângulo para cima, ok? E isso vai acontecer no ponto onde eu tenho o vértice, que é aquele que acontece ao momento que topam as duas linhas de tendência, tá? Agora, eu vou pôr as mesmas linhas no que é o canal, o triângulo para cima, onde eu tenho um canal horizontal que está topando com um canal que vai para cima, que é um canal alcista. Então, aqui tem muito mais altas probabilidades de que isso quebre para cima, porque cada vez você está tendo maior número de compradores e menor número de vendedores, então automaticamente isso vai para cima e se vai mover, quebra o que é
3/4 partes do corpo, ok? Vai o longo do canal para cima, e isso vai acontecer muito possivelmente no ponto em que isso topa o vértice, tá? Então, vai aumentar com muitas altas possibilidades a sua assertividade dos próximos movimentos que faça o preço. Além disso, temos o triângulo que vai para baixo, que também é um canal horizontal que está topando com um canal que vai para baixo. E então nós temos esse canal daqui, que ele foi o que ganhou, e temos o quebramento a 3/4 partes do corpo, se vai mover muito possivelmente o longo do canal para baixo, e isso vai acontecer muito possivelmente quando isso tope o que é o vértice. Então, isso é a explicação desses triângulos, e vamos no que estávamos vendo, que é a cunha ou o wedge. Esse tipo de triângulo. E é muito interessante, porque aqui temos dois canais que vão para baixo, que estão topando um com o outro. Vamos ver isso, vamos lá. Por exemplo, é esse canal daqui, que tem um ângulo muito mais inclinado para baixo, que está topando com outro canal que não tem esse ângulo. O trading é feito por percepção. É a percepção dos traders que vai fazendo essas figuras. E você tem a percepção dos compradores e, simultaneamente, também tem a percepção dos vendedores. E, para nós, é muito importante saber quais são os que têm a maior força no momento para nós colocar a posição. Cada vela, cada castiçal japonês fala de quem ganhou uma determinada luta, se foram os compradores, se foram os vendedores, se ficaram iguais. Mas a tendência fala de quem vai ganhando a guerra. Então, para nós, é muito importante saber quem é que está ganhando a guerra, para nós ir nessa direção. Agora, algo muito interessante do wedge é que está apontando para baixo. Mas o que vai acontecer é exatamente o contrário. Se o wedge aponta para baixo, é que ele muito possivelmente vai quebrar para cima, tá? E se ele aponta para cima, ele vai quebrar muito possivelmente para baixo. Não é garantia, não é um 100% de garantia, mas isso se pode ver com muita frequência, tá? Quando o preço, quando a tendência está ficando fraca, o wedge aparece. Por exemplo, se temos uma tendência ao alça num gráfico de 1 hora, está ficando fraca, vamos ver possivelmente um movimento à alça em um jeito de wedge que vai quebrar para o outro lado. Aqui, nesse caso, também aplicam as 3 características dos triângulos, tá? Então, se eu tenho o wedge que aponta para cima, isso quer dizer que ele muito possivelmente vai quebrar para baixo, tá? 3/4 partes do corpo, ok? Se vai mover
o longo do canal para cima. E aqui nesse caso, quando temos o wedge apontando para cima, isso é muito possivelmente um canal que vai para cima, topando com outro que tem outro ângulo diferente. Então, esse ângulo diferente é o que dá fraqueza a esse movimento para que o preço continue descendo. E ele vai descer mesmo o longo do triângulo para baixo. E esse lucro, esse ponto, se vai acontecer, esse movimento do preço, ao momento, no ponto onde as linhas topam uma com a outra. Então, não é que isso aconteça de um jeito exato, mas é muito aproximado, tá? Ele pode acontecer um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas é frequente que isso aconteça. Agora, eu vou pôr as seguintes possibilidades de o que são os próximos figuras. O que vem à continuação é uma formação que fica cada vez mais grossa, que é o megáfono. O megáfono é um killer, é um padrão que é complicado, é bastante complicado fazer trading quando temos esse tipo de padrão. Olha, gente, eu posso, a vantagem que eu teria nesse caso é se eu pôs a posição desde aqui embaixo, tá? Então, isso não fica complicado para a pessoa, porque você já protegeu a posição em zero, possivelmente você já protegeu também o mínimo de lucro, então aparece essa figura. E eu poderia dizer também que são dois canais que estão topando um com o outro. Vamos ver. Vamos lá. Para começar, temos uma linha que vem aqui, ok? Que topa com essa linha, e isso vem desde esse ponto daqui, que isso é uma espécie de triângulo invertido, tá? Agora, aqui pode ser, novamente, que estamos tendo um canal que vai para baixo, um canal vermelho, que fica cada vez mais grosso. Ele está topando com um canal que vai para cima com um canal verde. Está fazendo algo assim. Mas tudo isso acontece aqui dentro. Então, é um mercado muito emocional. Quando temos um megáfono, temos um mercado que reagia de um jeito muito emocional, porque cada vez que ele faz o movimento, faz cada vez mais forte. Não? Ele vai mais forte para baixo, depois ele vai mais forte para cima, para baixo, e fica cada vez mais forte. Algo interessante do megáfono é que, geralmente, esse é um padrão de reversão que pode acontecer na parte da cima do gráfico. Então, se eu tenho um megáfono muito alto, isso pode levar a gente a ter um movimento do preço assim. Então, ficou um padrão de reversão. Eu sugiro, se eu tenho posto a posição aqui, e eu me dou conta que está fazendo megáfono, eu saio.
Eu saio porque isso vai tomar muito tempo e geralmente isso vai depois para baixo. Então, é um bom sinal para o trader, para a pessoa sair desse mercado, tá? Depois, vamos ver qual outro padrão nós temos. Esse é o megáfono, que é de reversão. Temos o que é a bandeira alça e o que é esse bandeirinho também é a alça. Bom, isso é muito interessante porque também fala do que são as três fases iniciais da estrutura do mercado. A primeira fase do mercado é uma que se conhece como a fase de acumulação. Então, com a fase de acumulação, o preço quebra, tal como disse o Charles Dow faz 100 anos atrás. Quando quebra, se move o longo do canal para cima. E isso é o que se chama a fase de participação. Isso é a fase de participação com um movimento forte para cima, tá? E depois ele faz o que se chama a fase de distribuição, onde essa fase não levou ao mercado a fazer uma quebra para baixo, mas ele voltou para cima, tá? Então, quando isso acontece nesse tipo de bandeira, geralmente o longo que isso se moveu para cima é o movimento que isso vai continuar fazendo para cima, seja nesse gráfico que tenho aqui ou no gráfico aqui da direita, onde isso fez uma bandeira triangular e aqui a fase de participação continua quando quebra novamente para cima, tá? Então, faz uma consolidação, que é uma fase de distribuição, e depois isso continua nesse sentido também para cima, tá? Quando nós estamos vendo isso, também é muito interessante ver indicadores como o indicador de volume. O indicador de volume faz que, quando nós temos o movimento lateral, fica baixo, mas quando tem quebramento, como é nesse caso ou aqui, o volume vai para cima, igual aqui, o volume vai para cima. Então, você tem uma convergência do movimento, a alça que você pode aproveitar. O bom trader é aquele que espera, quando o preço está fazendo uma fase de consolidação, que tenha o temple, a paciência para esperar que o preço estoure novamente para ir para cima, tá? Então, essas são as bandeiras. E vamos lá para ver outro tipo de padrão, que é o padrão retangular. O padrão retangular é como isso, tá? Se eu coloco posições antes de que o preço quebre o canal, muito possivelmente eu vou ter perdas. Olha, esse exemplo é muito bom. A gente que eu vejo que, por exemplo, que o preço está indo para baixo. Então, eu coloco uma posição em curto. E só ponho eu a posição em curto, então isso vai para cima, tá? É como se eu tivesse uma câmera aqui, onde o mercado, aí o Warren Buffett e outra gente estivesse vendo, olha, o cara ele tem posto uma posição em curto, vamos todos para cima, tá? Então, eu tenho perda, se ativa a máxima perda, então eu digo, olha, o mercado está indo para cima, então eu vou colocar uma posição em longo, tá? E eu não tenho acabado de colocar a posição em longo,
e o mercado vai para baixo, tá? Então, eu fico assim como que, olha, quem é o cara aqui que está fazendo exatamente o contrário que eu estou fazendo? Olha, minha gente, se isso acontece a você, não é que o mercado seja ruim com você, isso que quer dizer é que você está no movimento lateral. E quando você está no movimento lateral, melhor você não faça nada. Tá? Se eu tenho colocado a posição antes, por exemplo, nesse nível daqui, então eu espero que ele faça tudo isso para esperar o movimento forte. Isso é o que o Mike Bellafiore ele disse no seu livro The Playbook, o Playbook, que o bom trader é aquele que espera os bons movimentos do mercado para aproveitar eles, tá? Não é que você tem aqui um movimento lateral, olha, não está fazendo nada interessante, eu saio. E bom, a gente pode sair, mas você teve, muito possivelmente, saiu em zero, saiu com um lucro muito pequeno. Mas se você espera o que vem a continuação e isso estoura para cima, então, nesse momento, o seu lucro vai ainda mais para cima. Tá? Então, o bom trader é aquele que sabe em que momentos entrar e colocar a posição, em que momento sair. Então, visto isso, isso acontece tanto para o movimento alça como para o movimento baixa. Agora, aqui, esse ponto onde ele vai para cima, estoura, é o ponto onde eu possivelmente posso colocar uma linha de tendência ao alça e aqui também eu coloco uma linha de tendência ao alça. Tá? Se eu vou agora para um movimento baixa, então, aqui, onde ele faz estoura para baixo, então aqui você coloca o que é a linha de tendência para baixo e o canal fica bem feito também. Então, tem um jeito também para a gente saber quando é que estamos tendo uma tendência forte ou uma tendência fraca. Olha, se eu tenho aqui um gráfico e a minha linha de tendência é de 45 graus, e como é que eu sei que a tendência tem um ângulo de 45 graus? Deixa eu ver. Ok. Bom, minha gente, eu acho que é o momento para parar. Aqui só vou dizer, 45 graus é uma tendência forte. Se é um ângulo mais para cima, então isso é um movimento que não vai durar muito tempo. E se é mais acostado, então isso o que diz é que isso é uma tendência que está ficando muito fraca, tá? Então, minha gente, eu vou parar aqui o webinário. Foi um prazer estar com vocês e vemos na quinta-feira, às 7 da noite do Brasil ou às altas horas da noite em Portugal, para ver esse mesmo tema que tem que ver com os padrões de continuidade, que é muito interessante, o que tem que ver com a falha da oscilação, que são as 4 faces. Eu vou dizer isso antes de nós parar com o nosso webinário, tá? Então, eu vou estar colocando que são as linhas de regressão linear,
que são os que vão fazendo a mecânica do preço, que são as que vão, digamos, nesse caso, vai indo para cima. Isso já me dá a ideia de uma tendência ao alça, porque eu já tenho esse canal aqui. Então, isso vai nesse jeito, quebra, vai para cima, e isso é o que se chama navegar a tendência, tá? É onde nós vamos vendo que isso tem o que são as três características da tendência, que são topos mais altos, fundos mais altos, ruptura contínua de tetos, tá? Isso foi para cima. Depois disso, isso é uma violinada, o preço fica não tão forte e faz isso daqui, que esse é o primeiro sinal de fraqueza de uma tendência, que é a cabeça do oco, do ombro, cabeça a ombro, tá? E o falho da oscilação, que é o segundo ponto de reversão, já está falando de um alto mais baixo, então 50% da sua definição de tendência ao alça se quebrou, e isso pode se recuperar e continuar subindo, mas se já não tem compradores, isso vai fazer a reversão e nesse momento estamos tendo o que é uma proto-linha de tendência baixa, onde nós já podemos ver que o mercado trocou e que nesse momento estamos numa tendência para baixo, tá? Então, minha gente, eu vou ficar aqui. Essa classe dos padrões de continuidade, vamos ver outra vez na quinta-feira, às 7 da noite do Brasil, a hora respectiva de Portugal. Eu mando um forte abraço, muito saudade para a gente de Portugal e do Brasil, desejando uma boa tarde, uma boa noite lá em Portugal, e estamos em contato e vemos pronto, tá? Até logo. Tchau, tchau.